Olha só, hoje é dia 1º de janeiro de 2026 e se você em 2025 tentou colocar em prática o seu plano de crescimento e você não conseguiu, se em 2025 você colocou projetos para rodar e deu tudo errado, se em 2025 você foi a pessoa que entrou o ano lá querendo emagrecer e terminou o ano mais gordo que você começou, ou não chegou no resultado que você desejava, se 2025 foi um ano desafiador para você, cheio de problemas que te fizeram pensar em desistir, que te fizeram se sentir um fracassado, um derrotado, uma pessoa que não tem perspectiva de crescimento, fica comigo nesse vídeo, porque eu vou mostrar para você o que você precisa fazer para em 2026 dar certo os seus planos e aquilo que você colocou no seu coração. Existe uma forma de você fazer isso dar certo. Se você não entender isso de uma vez por todas, você vai passar mais 365 dias tentando fazer dar certo o que você está investindo e talvez você não avance. Talvez você coloque mais energia, mais força e o resultado continue o mesmo ou seja menor. Porque não é sobre força do braço, é sobre outra coisa. Você precisa entender isso. Se você acessar esse código que eu vou compartilhar com você, eu garanto que no final do ano, final de 2026, lá no dia 31 de dezembro, você vai me agradecer. Porque você vai terminar um ano totalmente diferente de que você começou e você vai ter um resultado totalmente diferente do que você teve em 2025. Esse é o vídeo que você precisa assistir até o final para ter um 2026 totalmente diferente. E eu acredito muito nisso. Olha só, o que é que você precisa entender? Para você conseguir fazer seu 2026 dar certo, você tem que olhar para 2025 e entender o que você fez de errado. Esse é o nosso primeiro grande desafio. Nós não temos o hábito, o comportamento de analisar aquilo que nós estamos fazendo de errado. Às vezes tem coisas na vida que você vai errar e você vai aprender porque aquilo te trouxe um impacto muito poderoso e você simplesmente não vai repetir aquilo, porque não foi bom para você. Vou te dar um exemplo. Quando eu saí de uma empresa que faturava 500 mil por ano e fiz ela faturar de um ano para o outro R$1 milhão, ou seja, dobrar de tamanho, eu cometi um grande erro, que foi não medir o tamanho dos problemas que um faturamento de 1 milhão traz. Eu não sabia, porque eu nunca tinha faturado 1 milhão no ano, eu tinha faturado 500 mil. Parece tão pouca diferença, mas os problemas mudam muito. Então eu aprendi com esse erro e eu não vou fazer isso de novo. Então existem coisas que você não precisa fazer uma análise para você não cometer o erro de novo. Mas existem pequenas coisas que você não analisa. Você acha que é normal, que você tem que deixar desse jeito. Então, primeira coisa para o seu 2026 dar certo, coloca no papel, pelo amor de Deus, coloca no papel. Tem gente que não coloca no papel. Eu falo aqui no vídeo, coloca no papel, isso vai mudar o seu resultado. Aí você simplesmente ignora. Tô sem papel agora. Anota no bloco de notas, pelo amor de Deus, mas anota. Quais foram os erros que você cometeu? E aí, depois que você colocar os erros que você cometeu, escreva assim o que você aprendeu com esses erros que você pode usar em teu favor para crescer e prosperar em 2025. Para levar o teu jogo para um outro nível. Para fazer o teu negócio performar melhor, tua vida pessoal, tua vida profissional, tua vida sentimental, tua vida conjugal, tua vida ministerial. Não importa qual área da sua vida. Mas coloca isso no papel e executa, porque você vai perceber que agora você tem clareza dos erros que você cometeu, o que eles te ensinaram e por que você não pode cometê-los novamente. Então esse é o primeiro grande passo, para o seu 2026 não ser uma catástrofe, que nem foi 2025. Segundo passo, você precisa criar um motor. Esse motor, quando você não tiver força, você não tiver energia, ele vai funcionar e vai fazer você avançar. Esse é o motor mais poderoso que eu conheço para fazer qualquer negócio dar certo. Seja empresa, seja a vida conjugal, seja a vida ministerial, qualquer área da sua vida. Se você conseguir construir esse motor, você vai ser uma pessoa que vai atingir performance. Você vai alcançar resultados fora da curva. Você vai conseguir chegar no final do ano diferente da forma com que você entrou. Você vai parar de dar desculpas. Você vai perceber que o seu crescimento ele vai ser tão brutal que as pessoas vão olhar e vão estranhar você. Sabe quando você entra numa dieta e aí você se dedica, emagrece seus 10 quilos, 12 quilos, não importa, mas você perdeu o peso. E aí você encontra um amigo que você não via há muito tempo, que nem sabia que estava de dieta.
Quando a pessoa olha para você e fala, uau, como você mudou, como você emagreceu, como você está diferente, não é verdade? Não é assim que funciona? Esse motor, ele vai gerar esse mesmo tipo de impacto nas pessoas que veem você. Porque elas vão olhar e vai falar, caraca, o que aconteceu, cara? O que você fez? Como que o teu negócio cresceu assim tão poderosamente? Como que você tá com essa energia, com essa dedicação, tá fazendo coisa nova, tá enfrentando seus medos, tá avançando? As pessoas vão se perguntar, porque elas vão ver a diferença. Que motor que é esse? Ele se chama disciplina. Disciplina, ela é treinável, é igual um músculo. Se você treina bem o bíceps e você treina com constância, no longo prazo ele vai crescer. Só que até ele crescer, tomar forma, vai ter dias que você vai treinar e você vai olhar para ele e vai falar, mano, não mudou nada, não cresceu 1 milímetro. Do que adianta eu ficar fazendo esse exercício, do que adianta eu ficar fazendo essa atividade se eu não estou vendo resultado? Isso vai gerar em você o sentimento do quê? De frustração. Mas isso acontece porque você está olhando para o resultado de agora. Você não está olhando e nem pensando no que vai acontecer lá na frente. Então é isso que vai fazer diferença. Você precisa entender que a disciplina vai trazer frutos para você no longo prazo. Só que existem 2 alavancas que você precisa acionar para usar a disciplina em teu favor. E eu vou falar para você quais são essas 2 alavancas. Eu vou ser objetivo, mas primeiro você precisa entender o que é disciplina. Disciplina é uma ordem que você dá a si mesmo e não questiona, você simplesmente executa. Sabe quando você fala assim, vou treinar hoje, vem uma vozinha dentro da sua cabeça e fala assim, nossa, já treinei ontem. Deixa essa motoca passar. Vem uma vozinha dentro da sua cabeça e diz assim, nossa, já treinei ontem, tô com dor, tô cansado, não vou hoje não. E aí você vira pro lado e continua dormindo. Então quando você é disciplinado, vem essa vozinha, tô cansado, já treinei ontem, eu não vou não. Sabe o que vai acontecer quando você tem uma mente disciplinada? Você vai dar uma ordem, você vai executar, não vai questionar. Vai vir a vozinha e quando vem a vozinha, você diz o seguinte, eu vou treinar porque eu me comprometi comigo mesmo, eu vou treinar porque eu sou disciplinado e eu vou fazer o que tem que ser feito. Ponto. A vozinha perde a força. Então quando você pratica ser disciplinado, você tem que entender que você precisa calar essa voz interna. A voz que tenta te paralisar, te convencendo com argumentos claros de que você não precisa fazer o que você quer fazer. Ou de que agora não é o momento. O teu cérebro sempre vai fazer isso. E a disciplina está do outro lado disso. Do outro lado dessa mentalidade, do outro lado desse comportamento. E todas as vezes que você vai criar disciplina, você precisa romper esse comportamento, ok? Então, para você usar a disciplina em seu favor, você tem que entender o poder das alavancas, das consequências que a disciplina traz. Disciplina traz consequências positivas e a ausência de disciplina traz consequências negativas. Simples assim. Se você não fizer o que tem que ser feito, quais são as consequências disso? Você não vai colher os frutos disso. E se você fizer o que tem que ser feito, qual é a consequência? Você vai colher o fruto. Então, quando você deixa de colher o fruto, é uma consequência ruim. Vou te dar um exemplo. Quando eu era CLT, às vezes despertava o celular para ir trabalhar e eu falava assim comigo mesmo, não vou não, cara, tô cansado, pelo amor de Deus, não quero mais, não aguento mais trabalhar naquele lugar, não quero isso para minha vida, eu não gosto das pessoas que estão lá, eu quero um negócio diferente, eu quero mudar. Vinha isso na minha cabeça. Mas eu simplesmente levantava, tomava um banho, me arrumava e ia para a empresa, mesmo sem vontade. O que me fazia ir até lá? A consequência de eu não ir. Se eu não fosse, eu não teria meu salário inteiro no começo do mês, aquilo ia me afetar financeiramente, consequentemente ia afetar as minhas contas pessoais e aquilo que eu estava buscando, meus objetivos, coisas que eu e minha esposa estava comprando. Então tinha uma consequência ruim, se eu não tivesse disciplina para ir trabalhar. Então, a ausência de disciplina sempre vai fazer com que você deixe de colher algo. Ou sempre vai fazer com que você colha algo que talvez você não queira. Você vai pagar um preço por isso, ok? Então, para você usar ela em seu favor, sempre pense o seguinte. Bom, se eu não for, ou se eu não fizer isso, qual que é a consequência no longo prazo? O que isso vai gerar em mim no longo prazo? Como que isso vai me impactar no longo prazo? Eu vou ficar feliz com a consequência negativa disso? Como que eu vou me sentir? Como que isso vai afetar minha família, meus filhos? Para onde isso vai me levar se eu não fizer? Como que eu vou estar daqui a um tempo se eu não fizer o que tem que ser feito? Pensa sobre isso.
você vai perceber que você não quer colher essas coisas ruins para sua vida. Ou você vai perceber que você não quer deixar de colher as coisas boas para sua vida. Entende? Essa é a alavanca que você puxa e que te mostra o lado negativo, as consequências ruins. E tem a alavanca que você empurra, que mostra para você o lado positivo, que te faz colher coisas boas. Bom, lá no trabalho, no exemplo que eu usei, se eu for mesmo sem vontade de trabalhar, no começo do mês eu tenho meu salário, eu e minha esposa vamos continuar pagando nossas contas, pagando meu carro, que a gente tinha na época, pagando a reforma da casa, fazendo as coisas que nós temos como objetivo, que nós tínhamos colocado no papel. Percebe? Então, eu estou colhendo coisas boas se eu for disciplinado. Para você usar disciplina, você precisa entender isso, que tem consequências. Isso te ajuda a fazer o que tem que ser feito. E entenda de uma vez por todas, a disciplina não vai te trazer resultados instantâneos, vai te trazer resultado no longo prazo. E por que você precisa ter essa mentalidade de longo prazo para construir disciplina? Porque senão você vai desistir, porque senão você vai parar. Você precisa ser que nem um fazendeiro. Ele vai lá, prepara a terra, prepara o campo, abre os buracos, coloca as sementes e depois fecha os buracos e cuida do campo, mesmo não vendo um broto. Então ele vai cultivar a terra, ele vai adubar a terra, ele vai molhar a terra, ele vai colocar uma espantalha no meio da fazenda para que as aves não cheguem lá e tomem a semente. Ele vai acabar com as ervas daninhas, ele está cuidando. Só que quando ele olha para o campo não tem nada à vista. Mas ele tem uma certeza, tem uma semente dentro de cada buraco que eu coloquei. Então vai nascer, daqui a um tempo eu vou colher. Então quando você está executando disciplina, por mais que você não veja resultado, assim como você acaba começar de treinar na academia, depois de 2 meses você não vê tanto resultado, você precisa continuar. Você precisa entender que a semente foi lançada. Disciplina é lançar sementes. E sementes te dão certeza de que você vai colher alguma coisa, mas é no longo prazo. Então nunca queira colher da disciplina um resultado instantâneo, porque isso sempre vai te frustrar. Agora, se você tiver a mentalidade de longo prazo, você vai conseguir alcançar a disciplina. Porque você vai olhar para o futuro e vai entender o seguinte: eu estou fazendo algo agora que eu vou colher lá na frente. E agora eu não estou vendo, mas eu vou colher, porque a semente foi lançada. Por mais que eu olhe para o campo e não veja nada sobre a terra, eu tenho certeza que eu lancei uma semente e eu vou colher esse fruto da semente que eu plantei. Então esse é o segredo para você ter disciplina e para você avançar e crescer em 2026. Então 2 coisas: olha os erros que você cometeu e desenvolva disciplina. E para você ter disciplina direcionada, existe uma forma de você ter disciplina direcionada, eu vou sentar aqui para te explicar isso, tá? Ó, é o seguinte, você precisa de um objetivo muito claro, saber o que você vai fazer em 2026. Se você não tem um objetivo, se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Isso é clichê, mas isso é tão verdadeiro, tão poderoso. A ausência de objetivo deixa você sem clareza do que fazer no dia a dia, sem saber o que você precisa aprender, sem saber qual caminho seguir, sem saber onde buscar ajuda, sem saber quais conhecimentos que te faltam. Tudo porque você não tem um objetivo definido. Então, para ter disciplina direcionada, você precisa de um objetivo definido. Se o seu objetivo é emagrecer 12 quilos, divida isso em 12 meses e você vai emagrecer 1 quilo por mês até o final do ano. Ou se você quiser fazer isso em 6 meses, você vai fazer em 6 meses. E aí você vai definir quais são as atividades que você tem que fazer diariamente para poder eliminar esses 12 quilos em 6 meses, ou 3 meses, ou em 1 ano. Você decide isso. Por isso você precisa de um objetivo muito claro, porque ele vai te mostrar o que você precisa e qual caminho seguir. Dentro disso, você identifica quais são as atividades diárias que você tem que fazer todos os dias, disciplinadamente, para você ter um resultado diferente no final do ano. E se você negligenciar isso, você vai ter consequência. Você não teve consequência no final do ano passado, 2025? Pode perceber que a sua consequência negativa, aquilo que aconteceu, que você não gosta disso, de ter acontecido dessa forma, tem a ver com a sua falta de disciplina. Olha para ver se você fez o que tinha que ser feito. Olha para ver que na hora que você deu desculpa, não era melhor ter dado resultado. Olha para você ver que você não fez o que tinha que ser feito porque a tua forma de pensar e as tuas desculpas venceram você, te calaram, te fizeram você desistir, não ter a disciplina, não executar. Olha para trás para você ver, é exatamente a ausência de disciplina que te colocou no resultado ruim em 2025. 2026, o seu objetivo claro tem que ser construir disciplina para fazer as suas coisas. Agora eu vou te dar um hack aqui para a gente terminar. Você pode construir disciplina em pequenas coisas e depois ir transmitindo ela para coisas maiores. E você vai aumentando os níveis de dificuldade. Às vezes você quer ter disciplina para ser um empresário que gera resultado e você não consegue. Você busca disciplina no esporte, por exemplo.
e transfere a disciplina que você descobriu no esporte para dentro da empresa. Às vezes você não consegue entender que o fato... Às vezes você não consegue entender que para construir disciplina tem a ver com a negociação interna. Então, se você consegue vencer sua negociação interna em pequenas atividades, você começa a vencer em grandes atividades. Eu lembro que uma época eu fiquei tomando banho gelado, meu amigo, todas as manhãs que eu acordava para tomar aquele banho, eu falava, não consigo, não posso, Deus me livre para que esse frio. Eu colocava a mão na água, eu falava, meu Deus do céu, não. Meu cérebro odiava aquilo, mas eu pegava e entrava na água, tomava o banho, depois que eu saía eu percebia, eu consegui vencer a minha voz interna. E quando eu venci a minha voz interna, eu fui disciplinado naquilo. Então você precisa aprender a calar a sua voz interna. E para você aprender a calar essa voz interna, faça pequenas coisas. Como, por exemplo, arruma sua cama de manhã. Vai fazer diferença arrumar sua cama de manhã. Ah, Eduardo, arrumar a cama de manhã da disciplina? Sim. Porque se você levantar todas as manhãs e arrumar a cama, o dia que você levantar e não arrumar, a tua mente vai dizer, volta para arrumar. Percebeu? Essa disciplina que você criou fazendo todos os dias se tornou um hábito. Aí fica mais poderoso. Você não precisa fazer tanta força para fazer aquilo dar certo. Então, por isso que a atividade de arrumar a cama de manhã é uma atividade mais fácil. Mas o que você vai vencer? A negociação. Vou arrumar a cama agora, tô cansado. Cansado não, eu tô acordando ainda, eu tô sonolento, eu tenho que... Eu só escovar o dente primeiro, aí você esquece e deixa lá a cama. Percebe? Então levantou da cama, não quero arrumar. Arruma. Levantou no outro dia, não, depois eu faço. Faz agora. Levantou no outro dia, pra que arrumar a cama, mano? Não vai mudar, ninguém vai ver. Você tá vendo. Isso é organização, isso faz diferença. Lembra das alavancas? Empurra a alavanca para frente, consequências positivas, boas. Então você está colhendo o quê? Um quarto organizado, bonito, arrumado, disciplina e blá blá blá. Não fez? Mais uma vez, você está negociando consigo mesmo, está perdendo para você, não está fazendo, tem que ser feito, sua cama está uma bagunça, isso mostra que você não é organizado. Então percebe, para todo lado vai ter essa alavanca, para frente ou para trás, isso vai te trazer consequência, através da aplicação da disciplina ou a falta dela. Então, 2026, você precisa ser alguém disciplinado para alcançar os resultados que você deseja. Coloca nos comentários aqui qual é o teu objetivo para 2026, o que você vai fazer, como você vai fazer, quando, onde, com quem. E, uma data para começar. Tinha que ser ontem, mas dá tempo de você fazer hoje, tá bom? Só não dá uma desculpa. 2026 precisa ser diferente. Deus quer abençoar você e prosperar você. Só que isso depende das suas ações. Nada vai cair do céu. Você precisa construir isso. E Deus te deu a capacidade para isso, fechou? Esse ano vai ser um ano incrível para você, vai ser um ano incrível para nós. Coloca Jesus no coração, muita fé, faz o que tem que ser feito, vamos para cima. Nós nascemos para vencer, para fazer coisas extraordinárias, para fazer coisas incríveis, para impactar vidas. A gente tem que ter esse pensamento. Não deixe seus medos te parar, não deixe suas desculpas te pararem. Construa uma disciplina tão poderosa que seus medos vão correr dela. Fechou? Deus abençoe, se inscreva no canal, beijo no coração, até o próximo vídeo, valeu!